Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no departamento Nascer do Lar Assistencial Urubataiana, gravando o segundo vídeo. Vamos comentar uma série de estudos que já estão disponibilizados no Face, no Instagram e nos grupos do Nascer. E o importante é que você pesquise, que você busque, que você tente de alguma forma ampliar um pouco a sua consciência. Quero lembrar também que o Lar Assistencial Urubataiana ainda permanece fechado. Por inúmeros motivos, principalmente a autorização que nos é dada não atende a disponibilidade de atendimento que nós temos, ou seja, são muitas pessoas. Então, até segunda ordem, nos mantemos fechados e logo que ficar disponível o reinício dos trabalhos no Urubataiana, a gente avisa vocês diretamente, então não se preocupe. De alguma forma, a nossa irmã Cida está mandando as irradiações de segunda-feira e sexta-feira. Quem não estiver recebendo e tiver interesse, escreva ou ligue para 13 981 130844 e diga: quero receber as irradiações do lar assistencial. Então a gente passa a mandar essas irradiações normalmente, que não deixa de ser um trabalho, embora não presente no Urubataiana, mas é um material muito importante para o nosso relaxamento, a nossa autocura e principalmente reflexão. Refletir o que este momento está nos trazendo para o nosso crescimento. Então, o nosso interesse de gravar esses vídeos, de levar as informações, é para chamar a atenção da importância desse momento. Esse momento é um momento de pandemia? Sim, é indiscutível. Porém, esse momento tem em si a oportunidade do nosso crescimento, se nós soubermos direcionar as nossas consciências. Então, vamos dar início. Eu quero passar aqui para o nosso irmão Igor, que ele tem aí um material importante para a gente conversar. Então, fica à vontade, meu irmão. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nas gravações dos vídeos. E hoje a gente vai dar início a uma série que chama Relatos de uma Cidade Inesquecível. Todos os relatos já foram colocados na página do Nascer no Facebook. Então a gente pede até para quem leu, que releia de novo, façam reflexões, perguntas e mandem para a gente. Porque não vai dar para a gente ler novamente as mensagens aqui, porque senão ficaria muito longo. Então a gente vai fazer alguns comentários sobre as mensagens, desde a primeira, e a gente pede que vocês também releiam com a gente e possam fazer questionamentos. Eu fiz algumas perguntas aqui que eu acho que pode ser do interesse de todos e eu vou passar para o irmão. Bom, seu Ricardo, você começa aqui contando mais ou menos como foi o início dessas experiências, como o irmão Ramal conduziu um grupo de médiuns a essa colônia. Então, eu vou fazer um questionamento aqui sobre a primeira mensagem que no entendimento que eu tive foi o seguinte. Então, seu Ricardo, só através do amor e do uso correto do poder da mente, poderemos superar as ilusões do ego fatal, que é um comentário que tem aqui na primeira mensagem. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, é importante a gente explicar como é feito esse processo. O irmão Ramal trabalha conosco já há algumas décadas. E nesse período ele vem preparando grupos de médiuns com o intuito não só de ficar
dentro daquela preocupação semanal de atender as pessoas, de levar as orientações e até as terapias que são desenvolvidas no Rubataiana, mas o aspecto que ele foca de importância, que ao meu ver é grandiosa, é o despertamento da consciência, não só dos médiuns, mas de todo ser humano. Então, visando isto, nós começamos, há algum tempo atrás, reuniões de estudos às quartas-feiras, assim como existem alguns vídeos já postados no YouTube, que mostra como eram essas reuniões. O interesse já surgiu naquele momento de ampliar isto de uma forma muito mais satisfatória e desafiadora. Então veio a ideia dele levar um grupo de médiuns à colônia Alvorada Nova. A colônia Alvorada Nova, mais para frente, vocês vão ouvir falar sobre o relato da colônia, tudo que existe lá, como funciona, a importância dela para o Brasil. Alvorada Nova foi a primeira colônia que surgiu antes do descobrimento do Brasil. Ou seja, ela tem mais de 700 anos. Justamente como uma colônia espiritual inicial, que deu início à colonização do nosso país, essa colônia precisava existir, porque nada provém do nada, tudo provém da espiritualidade. Então essa colônia foi formada antes do descobrimento do Brasil, justamente para criar a psicosfera no nosso território brasileiro daquilo que seria a semeadura do futuro, que é a pátria do Evangelho, como nós já lemos em livros do Chico Xavier e de outros autores. Então, a preocupação do Ramon foi preparar um grupo, inicialmente de 18 pessoas, 18 médiuns, que dentro da crítica feita por ele, se aproximava mais daquilo que ele achava ideal para começarmos um trabalho onde esses médiuns pudessem se projetar e conseguirem a lembrança consciencial da vivência feita nas colônias. Então, esse projeto visou exatamente isso. E no desenrolar das explicações, vocês vão ver o resultado de quantos ficaram. Desse grupo de 18, exatamente quantos ficaram. Então, vai ficar aqui um ponto de interrogação para que nós tenhamos a pergunta do porquê. Mas, respondendo à pergunta do irmão Igor, realmente, sem amor, a gente não sai do lugar e não vai a lugar algum. Nós viemos das colônias espirituais para a Terra, viver uma experiência humana. Somos espíritos vivendo um pequeno momento humano. Ou seja, nós não somos um ser humano que vai viver experiências espirituais. Ao contrário, nós somos espíritos que a cada reencarnação viveremos uma experiência humana diferente. E essas experiências são muito diversificadas. Poderá ser em países diferentes a cada reencarnação, com famílias diferentes, com propósitos diferentes. Mas o que não muda em toda essa experiência realmente é a questão do amor incondicional. É um aprendizado difícil, não é fácil. E tanto não é fácil que Jesus passou entre nós há 2000 anos e tudo continua a mesma coisa. A tecnologia avançou, a sociedade avançou. Até tenho uma resposta interessante que Ramatiz me passou
quando eu perguntei para ele: Ramatiz, me responda com sinceridade, como se ele não fosse sincero, né? O ser humano evoluiu? Ele pensou, deu um sorriso assim muito enigmático e disse: evoluiu. Na Idade da Pedra a gente matava com uma clave, ou seja, um pedaço de pau. E hoje se mata com uma Magnum. Então a evolução foi estupenda, mas na prática a moral, o amor ainda está muito longe daquilo que Jesus espera que realmente tenhamos para poder absorver essa transição de uma forma inteligente e próspera. Então, meu irmão, dentro disso que você falou para a gente agora, inicialmente foram um grupo de 18 médiuns, que isso ele não é fixo, que podem incluir mais médiuns, podem, né, aqueles que não estiverem acompanhando saírem, né? Então, uma pergunta que eu faço que é a seguinte: quando a gente vai ter esse tipo de experiência, no caso aqui uma cidade intraterrena, para a gente ter um maior aproveitamento dessa experiência, é necessário que a gente tenha uma preparação dos corpos sutis e também do corpo físico, porque aqui na segunda mensagem você diz que teve alguns efeitos ao acordar, quando deu início nessas experiências, né? Que isso afetou não só a parte espiritual, mas também o físico. É importante que a gente cuide dessa parte também? Sim, não tenha dúvida. Corpo físico e espírito são inseparáveis, né? Somente através do desencarne o corpo físico fica por aqui, o resto continua com a gente. Ou seja, nós temos 12 corpos sutis. Desses 12 corpos, é como uma cebola, várias camadas de energia. Desses 12 corpos, a formação desse corpo físico requer 7 corpos, desses 12. E a alma, que é um conceito de memória, a alma não é um corpo semelhante ao Ricardo que vocês estão vendo. A alma é um conceito de memórias. Ou seja, o que seria um conceito de memória? É como se fosse uma caixa preta, onde toda a memória pertinente ao Ricardo fica lá guardada. E se alguém amanhã quiser saber o que é que o Ricardo fez durante a existência dele na Terra, eles vão acessar essa caixa preta através de técnica que chama-se técnicas memônicas. Isso no mundo espiritual é muito praticado para poder ajudar os espíritos doentes. Essas técnicas se baseiam na psicologia transpessoal, ou seja, a psicologia da alma, e também na questão clínica, porque nós, corpo físico, somos doentes porque nossa alma está doente. Não existe doença sem que a alma primeiro fique doente. Então, o que nós temos que cuidar com uma urgência urgentíssima é da alma. E para a alma não tem antibiótico, não tem xarope, não tem comprimido. Para a alma, o que precisa é reforma íntima, ou seja, a gente entender que nós temos que pensar melhor, sentir melhor, fazer melhor, porque o resultado destes componentes vão fazer com que o nosso corpo físico esteja um pouco melhor. Então, respondendo à pergunta do irmão Igor, tudo o que quisermos fazer como médiuns que somos, não eu e o Igor, todo ser humano é médium, e todo ser humano deveria tentar entender o que é mediunidade, independente de religião. A mediunidade não tem nada a ver com religião. A mediunidade, ela é biológica, você já nasce com ela. E quando você desencarnar, você irá embora da Terra com ela. Porque você não vai deixar de ser médium porque desencarnou da Terra e está na colônia espiritual. Lá na colônia espiritual você continua médium,
fazendo a interposição entre a colônia e outros níveis de consciência. Ou seja, a mediunidade ela é eterna tanto quanto o nosso espírito. É um processo gradativo de crescimento consciencial. Isso aí, meu irmão. E na mensagem número 3, onde inicia a visita à colônia, você coloca que passou antes de ir à cidade intraterrena que vocês foram até Alvorada Nova. É obrigatório quando a gente vai fazer uma visita, por exemplo, a uma cidade intraterrena, que a gente passe por uma colônia, como se fosse um entreposto para a gente preparar vibratoriamente, para receber informações e esclarecimento dos irmãos? Sim, realmente é interessante a colocação sua. Imagine se a gente quisesse viajar para qualquer país do mundo sem preparar as malas, sem preparar a questão das injeções necessárias para nos isolar de prováveis vírus de determinados países. Então, nós temos uma série de requisitos que antes de viajar temos que fazer. Espiritualmente, não foge a regra. A colônia Alvorada Nova, onde o lar está ancorado, a ancoragem do lar em relação à Alvorada Nova não se fez daqui para lá, e sim de lá para cá. Ou seja, nós éramos espíritos que frequentávamos a Alvorada Nova e fomos convidados pelo mentor geral da Alvorada Nova a cumprir uma tarefa na Terra, né? Ele não disse exatamente que seria no Guarujá, mas nós aqui estamos, né, desenvolvendo um trabalho, graças a Deus e aos espíritos amigos, e com certeza foi concebido em Alvorada Nova antes de reencarnar. E o fato de estarmos aqui não quer dizer que a gente deixou a Alvorada Nova. Ao contrário, nós estamos conectados e durante o sono, aqueles que pertencem a essa colônia, durante o sono provavelmente voltam de acordo com seus conhecimentos, as suas possibilidades. E lá voltam a trabalhar e durante algumas horas relembrar, estudar, pesquisar fatos importantíssimos para que nos dias seguintes aqui na Terra a gente consiga fazer algo melhor. Mas é importantíssimo que nós saibamos que a Alvorada Nova, por sermos parte dela, poderíamos fazer parte de qualquer outra colônia. O processo seria o mesmo. No nosso caso, que estamos ancorados na colônia Alvorada Nova, nada que os nossos espíritos façam será desenvolvido sem que antes passemos por lá. Aonde a irmã Sheila, que é que cuida da parte clínica da colônia, fará todos os exames necessários para saber se os nossos corpos sutis estão aptos ou não àquele projeto que está sendo idealizado. Depois da parte clínica, nós vamos para o Instituto Gabriel Delaney, que também fica tanto na colônia Nova Esperança, como também Alvorada Nova. O Instituto Gabriel Delaney, ele tem a preocupação de zelar pelos espíritos encarnados, porque como encarnados a gente esquece. E ao esquecer, 95% do que somos ficou um pouco de interrogação e, consequentemente, a mediunidade disciplinada vai nos levar a ter lembranças, mesmo que flashes delas, até que a gente consiga o efeito ideal, que é de realmente lembrar um pouco mais das nossas experiências. Então, em Alvorada Nova, essa primeira experiência que eu participei com o Ramal, que foi uma experiência assim, que levou meses, e não foi uma experiência de ir e vir, eles ancoraram
na cidade intraterrena, o nosso corpo mental superior, ou seja, do grupo que foi até esta colônia intraterrena, eles ancoraram o nosso corpo mental. O que seria ancorar o corpo mental? Eles criaram na cidade intraterrena uma espécie de um portal, aonde nesse portal, na verdade é uma sala com equipamentos específicos e tal, o nosso corpo mental ficava em perfeita sintonia com aquela sala e ao mesmo tempo com o corpo físico aqui na Terra. Então, independente de no dia seguinte eu estar trabalhando, estar fazendo minhas atividades terapêuticas, que é o meu trabalho, até chegar à noite, não havia a ruptura daquela ancoragem, ou seja, quando chegava à noite, no horário específico, despertava a memória no corpo mental superior e vivia as experiências contínuas que lá ocorreram. Então, nos meses que foi desenvolvido esta experiência, o nosso, você está incluído aí nessa experiência, o nosso corpo mental superior ficou ancorado a tal término da experiência. Todos ficaram até o término? Não. Aqueles cujo corpo mental superior não suportou o campo vibracional da colônia, aqueles dos 18 começaram a voltar, e na colônia Alvorada Nova foi feito um trabalho terapêutico para não deixar nenhum tipo de sequelas da experiência que não foi possível dar continuidade, e esses então foram voltando para o seu dia a dia normal até esperar uma outra oportunidade numa experiência diferente. Os que ficaram, que vocês vão saber no final, ficaram por um motivo X, que nós vamos explicar o porquê. E assim, a pergunta que eu vou fazer agora está até relacionada, fala um pouco da outra série, que são os relatos que é sobre a Alvorada Nova, mas como uma coisa está ligada à outra, Ricardo, você podia falar um pouco aonde essa colônia, que nem você falou, que a gente está no Guarujá, ligada à colônia Alvorada Nova, ela compreende que região no espaço? Ela pega quais cidades em volta? Ela fica aqui acima de nós, né, no litoral? Ela fica exatamente a 32 quilômetros, o início dela, né? Acima da Terra, no litoral paulista. Esse litoral paulista compreende-se o início do litoral sul ao litoral norte. E numa distância enorme, ela chega quase a encostar nos países lá no fundo, né? Sim. Peru, Bolívia. Pegando por interior. É uma lista muito vasta de compromissos, mas teoricamente ela abrange todo o território do estado de São Paulo, tendo como abertura inicial o litoral norte-sul, e se estende infinitamente lá para o fundo do país, né? E aí, dando continuidade aqui na mensagem 4, quando de fato o grupo chega próxima à cidade intraterrena, uma coisa que eu percebo nas mensagens é que existiu uma iluminação. E como a gente está numa cidade intraterrena, a dúvida, acho que de muitos, de pensar como se dá a iluminação aqui, se a gente não está, digamos assim, exposto ao sol. Aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte: a iluminação das cidades intraterrenas, pelo que eu entendi, ela se dá através de elementos minerais e vegetais que compõem a cidade, e o repouso que foi feito ao chegar é para se ambientar a vibração do local? Sim, toda cidade intraterrena, os portais não estão escancarados, ou seja, muitas vezes você chega
na entrada de uma cidade intraterrena e não sabe que a entrada fica exatamente ali, né? O mesmo na experiência, a nível espiritual, se processa. Ou seja, se vocês lerem, vocês vão perceber que a gente andou lá, tem um trilho, um trem, que flutua sobre trilhos, mas a nível magnético, né? Como o trem-bala do Japão, Sim. mais ou menos isso, né? É falado aqui, né? Por que nós precisamos no mundo espiritual de locomoção? Porque a primeiro estágio, a primeira faixa da colônia Alvorada Nova está exatamente dentro do umbral. E o umbral começa na crosta terrestre. Então, quando projetado, você acha que vai sair volitando como uma águia ou coisa semelhante? Não. Você vai ficar com os pés ancorados na terra. Sim. Até que você reeduque o teu mental e consiga o aprendizado que é a volitação. Então, a partir daí você não precisa de locomoção nenhuma. A partir daí você vai embora, né? Então, nós pegamos o trem que nos levou nessa região até, como todas as colônias estão conectadas por portais, todas, exatamente todas. Se juntarmos todas as colônias que estão sobre o território brasileiro, é a cópia perfeita do território brasileiro, sendo que há as divisões das colônias por questões vibracionais, ou seja, Alvorada Nova, o campo vibracional não é igual à colônia Nova Esperança, assim como a Morada do Sol, que é outra colônia que fica lá no norte do país, a frequência é totalmente diferente da colônia Alvorada Nova. Sim. Então, existe esta conexão. E, no caso, esse trem fez a conexão através de portais existentes que fazem conectam as colônias, e nós fomos deixados exatamente em plena Mata Atlântica, né, num pequeno elevado. E lá Ramal nunca nos deixou só, mas, como sempre, ele pregando surpresas, ele disse: olha, vocês ficam aqui descansando um pouquinho, que eu vou até ali, daqui a pouco eu volto. E sumiu com os mentores, e na verdade eles não sumiram, eles simplesmente deixaram de ser vistos por nós. E falando, e você já deu entrada aqui na mensagem 5, que era a pergunta que eu ia fazer, onde o irmão Ramal deixa o grupo aos cuidados do mestre, acho que é Jocim, né? E uma coisa que é interessante aqui nessa mensagem 5 é que ele diz que o Ramal foi até a cidade dos Atlantianos. E aí a pergunta que eu ia fazer era essa cidade intraterrena, a maior parte, ou todos os irmãos que lá trabalham ou desenvolvem suas atividades, elas são remanescentes de Atlântida? Sim. Assim como nos Andes existem cidades intraterrenas que são remanescentes do Machu Picchu, e daquela região, aqui no nosso país, o estado de São Paulo tem entrada para cidades intraterrenas. O centro do estado de São Paulo, não é? Claro que a gente não vai comentar porque não tem autorização sobre isso, mas exatamente no centro do estado de São Paulo, naquele ponto que poderia se dizer o centro de tudo, né? Na cidade de São Paulo tem entrada para cidades intraterrenas. Todos os estados têm entradas para cidades intraterrenas. Porém, existe o portal principal, ou seja, é como uma casa, você tem
a porta de entrada e depois você tem várias saídas, a porta da cozinha, a porta dos quartos, enfim. Né? Você tem saídas por todos os lados. Mas quando a gente é visitado para participar de uma casa, nós entramos pela porta da sala. Então foi o que aconteceu. A equipe de ramal nos deixou em plena floresta amazônica. Como espíritos, a gente vê a floresta de uma outra forma. Né? Aqui a gente olha através do visor de um avião ou de um filme onde o avião foca a floresta lá embaixo. Mas como espíritos, a floresta é totalmente diferente. Além dela ter a vida natural da vegetação, como espíritos a gente percebe que há intercâmbio entre a floresta e o homem. Então, como espíritos, a gente conseguia sentir o contato que aquela floresta estava querendo ter conosco, aquele grupo que lá estava. E é emocionante você sentir, às vezes até eu pensar que estava ficando meio louco, aquele envolvimento da energia da floresta, passando a emoção de seja bem-vindo, você faz parte de nós, tudo isso é nosso, tudo isso somos nós. Então é uma coisa que só vivendo mesmo a gente vai sentir a diferença. Aliás, nós aqui na Terra encarnado deveríamos de ter muito mais amor pela natureza, né? Muito mais respeito pelas árvores, muito mais carinho pelas flores, enfim, vivendo uma experiência dessa, você volta outra pessoa, não tenha dúvida. E aí você deu até entrada já na mensagem 6, que por ser algo que toca muito, a gente começa também muitas vezes a duvidar se aquilo é real, se a gente está... a cabeça fica muito... porque a gente pensa muito, e a partir do momento que a gente pensa muito, a gente acaba saindo um pouco do foco. Mas uma coisa que me chamou assim, a atenção é que os irmãos, né, nesse caso, o mestre Jossim que está junto, ele diz que a principal coisa para a gente estar ali é a vontade, ter a real intenção, mas principalmente um objetivo maior, não só de curiosidade, de querer saber o que tem a partir daquele portal ou naquela cidade, mas ter uma real intenção, um valor maior de poder trazer aquilo para o máximo de pessoas possíveis, para a gente poder expandir a nossa consciência. Então é realmente isso, para a gente ter acesso, a gente precisa estar imbuído de um sentimento maior. É assim que funciona, meu irmão? Para falar a verdade, Igor, o primeiro passo é a curiosidade mesmo. É a curiosidade. Tá? Como ser humano, nós somos criaturas extremamente curiosas, né? Principalmente para algo que é, entre aspas, chamado de oculto, né? Então, você quer, mas ao mesmo tempo receia. Você fica naquele jogo emocional. Esse foi exatamente o que aconteceu. Estando naquele lugar, sentindo aquela vibração da Mata Atlântica, aquilo me levou num sono profundo. Eu senti que dormi, talvez por algumas horas. Ou seja, eu senti que eu apaguei. Sim. Conscientemente eu não lembro desse período. Mas depois o mestre Jossim me explicou por quê. Porque primeiro a gente precisava se familiarizar com aquele local. Sim. A vibração do ambiente, antes de adentrar a abertura. Então, todo aquele envolvimento energético fez com que o grupo todo, os 18, acabasse adormecendo. E que
sabiamente, nenhum de nós conseguiu definir o que aconteceu naquele momento, o que realmente ficou dentro da nossa consciência. Então foi um momento que até hoje eu não tenho respostas, mas eu vou ter lá na frente, com certeza. Mas quando o mestre Justin, que até então estava invisível a nós, achou que por bem já estávamos prontos, ele nos despertou e então nos convidou a adentrar ao portal, né? Foi quando, com o toque das mãos dele em pontos específicos, que para mim foi qualquer lugar, mas eu creio que tenha havido algum ponto específico, ele tocou, o portal abriu, como se fosse aquela história que o portal entrava, o pessoal ia passar para o outro lado, é mais ou menos isso, né? Aí então começamos, e quando acabamos de atravessar, a gente viu que o portal fechou. Aí o coração começou a bater alto, né? Não tenha dúvida. E agora? Na minha cabeça passava, né? E agora? Só tem uma coisa a fazer, seguir em frente, né? Então realmente mexe com todo. Não é porque você está em espírito do outro lado que o teu coração não bate, que você não sente, que você não respira. Você fica muito mais sensível àquilo que você realmente é. Um espírito imortal vivendo experiências múltiplas ao mesmo tempo. Então, a partir daí começa a caminhada na qual o mestre Jossim foi mostrando tudo que era possível ser visto. Ele deixou muito claro que muitas coisas nós vamos voltar lá. Tem a segunda experiência que a gente vai desenvolver provavelmente o ano que vem. Nós vamos voltar lá para ver o que nós não tivemos condições de ver nessa primeira experiência. Então, a partir da entrada da colônia, Mestre Jossim começou a nos levar a todos os lugares possíveis e permitidos que ao longo do relato foi citado, né? Laboratórios de pesquisas, inúmeras salas, grandes salões com características diferenciadas. É como um museu também, porque todas as raças que passaram desde o Brasil, desde a Terra, primórdios, há milhões de anos atrás, lá existem vestígios reais dessas primeiras colonizações. Sim. Entendeu? A gente tinha combinado uma coisa aqui, seu Ricardo, mas vamos falar um pouco da mensagem 7, que você tocou sobre a natureza. E eu lembrei aqui de uma anotação que eu fiz, que eu acho que o primeiro passo para a gente dar nessa transição é, digamos, fazer as pazes com os reinos da natureza, né? Que a gente poluiu tanto as águas, a terra, maltratamos os animais. Então, o senhor podia falar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu percebo que a gente não vai conseguir dar esse próximo passo se nós não começarmos a respeitar essa terra que recebe a gente. E as anotações que eu tinha feito é até de um livro do Trigueirinho, e ele diz, a cura dos reinos da natureza. E ele diz que a gente tem que fazer as pazes com o solo, com as águas, com os animais, para que a gente possa dar o primeiro passo. Você pode falar um pouquinho disso, meu irmão? Como exemplo, vamos lembrar Francisco de Assis. É dele essa mensagem. Então, Francisco de Assis, ele tratava os animais como irmãos, as águas dos oceanos e dos rios como irmão, irmão água, irmão sol. Então, tudo que existe no mundo espiritual e aqui na Terra tem vida, evidentemente. A Terra é um reflexo muito distante da espiritualidade.
porém é o reflexo possível a ser percebido pela nossa atual consciência. Imagine uma pessoa míope querendo enxergar um quadro de um grande pintor. Se ela não tiver lentes adequadas que permita a ela ver aquela pintura maravilhosa, expressiva, ele vai ver um grande borrão naquilo que seria uma pintura. E na pergunta que o irmão Igor fez, é exatamente isso. Se nós não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente não vai perceber a dinâmica da vida que está à nossa volta. Tudo pulsa amorosamente. O universo pulsa a cada um de nós amorosamente. O que é a doença? É exatamente a ruptura deste amor entre nós e o universo que nos cerca. A doença, que muitos acreditam que vem de fora para dentro, na verdade ela é construída de dentro para fora. Todas as rupturas que criamos, por exemplo, com a natureza, destruímos a natureza. Karmicamente nós vamos responder por isso, numa nova reencarnação. A destruição dos animais, desde um simples gatinho até um cavalo, todo o mal que nós fizermos a eles, vamos responder karmicamente por isso. Plantas, vegetais menores, toda a destruição que nós criamos com agrotóxico, com venenos aí cada vez mais fortes, com o intuito, entre aspas, de dar uma grande produção, vamos responder karmicamente por isso. Ou seja, o ser humano, ele não involui, ou seja, ele não vai para trás, mas ele deixa de ir para frente. Então, a nossa sociedade, enquanto não mudar como um todo, o relacionamento com o universo que existe à nossa volta, o relacionamento com as nossas famílias, o relacionamento com a nossa sociedade, o relacionamento com todos os seres vivos que existem próximos de nós, o relacionamento que nós devemos ter com os seres intradimensionais, que são esses seres que vêm de outros níveis conscienciais, também tem que ser inteligente. Enfim, falando de forma direta, nua e crua, enquanto a gente não abortar toda a maldade que existe dentro de nós, estamos propensos a continuar reencarnando, com pouquíssimas, exatamente pouquíssima evolução. Então era isso, meu irmão. A gente acabou se alongando um pouquinho mais, mas é sempre bom tocar nesses assuntos que vão chegando, e a gente encerra aqui esse vídeo pedindo que os irmãos possam compartilhar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e passar para o máximo de pessoas possíveis. E que mandem para a gente questionamentos através do Facebook, ou através dos telefones que a gente deixa na descrição do contato. E no próximo vídeo a gente dá continuidade aos relatos. A gente parou aqui no relato, na mensagem 7, e pede que os irmãos possam ler esses relatos para que a gente possa acompanhar juntos, né? Isso aí, Ricardo. Então, nosso muito obrigado a todos, e logo mais estaremos com outro vídeo. O agradecimento ao Igor, o companheiro que vai e está me ajudando, muito grato, Igor, essa tua participação. Agradecimento a você que está do outro lado e de uma forma ou outra prestigia o Lar Assistencial Bataiana e o Nascer, que é esse departamento que tem tentado cumprir da melhor forma possível essa conexão entre o Lar Assistencial Bataiana e outros níveis de consciência,
O intuito nosso é tentar ajudar, orientar. Essas experiências vividas são experiências que qualquer um pode fazê-las, evidentemente desde que se prepare. Isso não é um dom, Deus não me deu um dom para mim, não deu um dom comigo. Não, Deus deu experiências a todos nós, totalmente iguais. Cabe a cada um de nós, seres humanos, buscar. Eu busquei pela dor. Eu precisei um dia, infelizmente, eu busquei a espiritualidade através da dor. Mas não necessariamente tem que ser assim. Você pode buscar a orientação desses níveis conscienciais pelo amor, pela pura e simples vontade de ser melhor, de crescer, de se libertar desta caixinha preta que a gente ainda não conseguiu se libertar. Que Deus abençoe a todos.